Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Dominando a Informática. A voz ainda não está 100%, mas já está sendo possível fazer as gravações e correção dos exercícios, tá bom? Então, vamos lá para a correção de mais alguns exercícios, né, da nossa semana. Deixa eu mudar aqui para minha canetinha esperta. E aí a gente vai, cadê? Pronto, caneta, show de bola. Vamos lá. Questão de 2023, recente, né? Banca FGV, diz o seguinte: João conectou um pendrive no seu notebook com Windows e precisa descobrir o espaço utilizado e a capacidade total desse dispositivo. Como é que o João vai fazer isso? Beleza. No explorador de arquivos, depois de clicar com o botão direito do mouse na identificação do pendrive, João deve escolher qual opção, tá? Então, se ele quer saber, tá, a capacidade que tem, a capacidade total desse dispositivo, se ele quer saber o espaço utilizado desse dispositivo, ele vai escolher a opção propriedade, tá? Ele clica com o botão direito do mouse sobre o ícone, né, do dispositivo USB, lá vai aparecer a opção propriedade, ele vai clicar sobre propriedade e vai aparecer lá as opções para ele poder verificar, tá? Não é gerenciamento, não é resumo, não é segurança, muito menos utilização. A opção certa é propriedade. Professor, mas eu não visualizei isso. Eu queria visualizar isso. Bom, então vamos lá. Aqui, ó. A gente tem aqui uma tela do explorador de arquivos. Eu tenho um ícone aqui da unidade da minha USB. Clico com o botão direito sobre ela. Aqui, ó. Propriedade. Aqui, a opção está aqui. Ó. Propriedade. Quando eu clico sobre propriedades, eu tenho o quê? Propriedade da unidade USB. Então, eu tenho espaço usado, espaço livre e a capacidade do meu dispositivo. Certo? Então, como que o João consegue fazer isso? Botão direito, escolhendo a opção propriedade. Está aqui, ó, gabarito letra B. Aí aparece essa janela para a gente. Essa propriedade do arquivo, tá, pessoal? No caso aqui, a propriedade do dispositivo, isso é para qualquer outro arquivo também. Você tem uma pasta, você tem um documento, eu tenho um documento do Word. Clico com o botão direito, escolho propriedades, eu vou saber o tamanho desse documento, o caminho desse documento, tá, o espaço que ele ocupa, enfim. Tudo isso eu também consigo visualizar nessas propriedades. Propriedade, né? Clicar com o botão direito e escolher propriedade não está limitado somente a dispositivo USB, não. Eu poderia fazer isso também aqui no meu HD, de novo, poderia fazer isso numa pasta, poderia fazer isso no arquivo, poderia fazer isso numa imagem, tá? Então, dessa forma, eu consigo saber as propriedades desse meu arquivo, desse meu dispositivo, e assim vai. Beleza? Então, espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. Dúvida, tá, pessoal? Deixa no comentário. A gente responde aí, cria uma aula sobre isso a mais, enfim. É só a gente interagir. Vamos para o próximo. Questão também do ano passado, 2023, banca FGV, diz o seguinte: atualmente há diferentes opções tecnológicas para armazenamento de dados em nuvem. Tá? E ele quer saber o seguinte: assinale a opção que indique a tecnologia de armazenamento que usa pratos giratórios mecânicos e um cabeçote móvel de leitura e gravação para acessar dados. Tá? Vamos lá. Armazenamento de dados, prato giratório. Você vai por eliminação, cara. Você vai olhar por USB. Porra, tem prato giratório no USB? Porra, não rola. Porra, SSD. ROM. RAM. Porra, olhar aqui e vai falar assim, porra, não tem. Então aqui, ó, gabarito letra A. HD. É o nosso hard disk, certo? O nosso hard disk, ele é uma tecnologia de armazenamento que usa pratos giratórios mecânicos, certo? E dentro também tem um cabeçote de leitura e gravação para acessar esses dados, tá? Então não é RAM, não é ROM, muito menos SSD, muito menos USB, tá bom? No próximo slide, eu trouxe para vocês as diferenças, para vocês, porque que nesse caso, nessa questão, o que poderia causar uma dúvida para vocês é SSD ou HD, tá? RAM e ROM, porra, não rola ter dúvida nessa questão. USB também não rola. É o tipo de questão que você olha, já tira o USB, já tira a ROM, já tira a RAM, tá? Você poderia ficar em dúvida entre HD e SSD. Então, no próximo slide, eu trouxe aí
para vocês, no próximo slide, né, eu trouxe para vocês uma diferenciação, né, termos que vão ajudar vocês na hora de olhar para a questão e pensar nesse termo que é característica da SSD, o termo que é característica do HD, para vocês poderem matar a questão, tá? Então vamos lá. Ó, SSD utiliza memória flash, HD utiliza discos magnéticos. Olhou a questão? A questão diz: dispositivo de armazenamento que utiliza memória flash. Ele fala, opa, já começa a pensar para o lado do SSD. Dispositivo de armazenamento que utiliza discos magnéticos, opa, você já começa a ir para o lado do HD, tá? Então, esses termos aqui vão te ajudar. Por exemplo, um SSD não possui partes móveis, enquanto o HD possui discos magnéticos rotativos. É do jeito que você vê aqui, ó. Isso aqui é um HD aberto. Isso aqui é o disco, onde as informações são armazenadas. Isso aqui é o cabeçote de leitura que vai ler as informações onde estão armazenadas aqui. Certo? Aí você vê, por exemplo, se na questão falar alta velocidade de leitura e gravação. Alta velocidade de leitura e gravação, você já leva para o lado do SSD. Comparando com o HD, a velocidade de leitura e gravação é mais lenta, né? Aqui, ó, né? Comparando isso com o SSD. O SSD está ali, ó, menos suscetível a danos físicos devido à falta de partes móveis. E tombo também era muito comum, né, cara? Bater, tombo, falta de energia, danificar HD. Então o SSD já resolve muito isso. No HD, está aqui, ó, as partes mais suscetíveis a danos físicos devido à presença de partes móveis. Né? Bateu, isso aqui, o HD antigamente, né, era muito comum, o HD você bateu, né, faltou energia, ele dava umas travadas aqui, dava uma riscada nessa parte, pronto, você perdia o seu HD. Tá? E aqui a gente tem outros também. Consumo de energia mais baixo, comparando com energia mais alta. Você também tem menor tamanho e peso, tá? Você tem maior tamanho e peso, né? O preço por gigabyte geralmente é mais alto, preço por gigabyte geralmente é mais baixo. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer que quando você tem um SSD, tá? Eles são menores, bem menores do que o HD, né? Na hora que você vai comprar. E aí tem um valor mais alto. Um SSD tem um valor muito mais alto do que um HD. Às vezes, se você for comparar os mesmos espaços de armazenamento, o SSD é mais caro do que o HD. Beleza? E você tem aqui o melhor desempenho em termos de inicialização do sistema operacional, carregando aplicativos e transferências de arquivo. Tá? Tem um desempenho mais lento em comparação ao SSD. Aí ele é mais comum em dispositivos modernos, como laptop, desktop e servidores. E você tem aqui o HD ainda amplamente utilizado em muitos dispositivos, mas está sendo gradualmente substituído por SSD em dispositivos mais recentes. Tá? Então, são esses termos aqui, pessoal, são essas características que vocês podem olhar, tá? E certamente vai estar presente na questão. Para quê? Para você poder matar se é CE, SSD ou se é um HD. Tá bom, pessoal? Então, correção rápida, a gente vai sempre fazer essas correções assim mais rápidas, mas tentando englobar os assuntos, né? Tentando não deixar partes de fora. Dúvidas, podem colocar nos comentários, podem perguntar no grupo, não tem problema, né? A gente está interatindo aí com o tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, né? Dá um like aí, compartilha esse vídeo para ajudar a gente na divulgação do grupo, na divulgação do material. E vamos seguindo forte aí, juntos, né? Até a nossa aprovação. Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.